Mas Adriano, falar de razão e proporção propriamente dentro desse tema aqui, dentro desse assunto, tem questões boas? Tem definições importantes? Claro que tem. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber. Vamos lá então, primeira coisa quando se fala de razão. Adri, quando eu falo de razão, eu tenho que saber qual é a definição disso. Afinal de contas, o que significa a bendita, a tal da razão? Quando eu vejo numa questão que algo está na razão, o que quer dizer isso? Vamos entender? A razão entre A e B. A razão entre dois números, a razão entre um A e um B, nada mais é que o quociente entre eles. Ah, Adriano, que legal falar que a razão é um quociente. Eu continuo sem entender. O que é um quociente? Quociente é uma divisão. E se é uma divisão, é uma fração. Então, quando eu falo da razão entre A e B, eu estou falando da fração A dividido por B. Claro, para que ela exista, o B tem que ser diferente de zero. Então, toda vez que uma questão falar de uma razão, eu vou falar de uma divisão. Eu vou escrever na forma de uma divisão ou de uma fração. Quando eu falo em fração, tem dois elementos ali, o de cima e o de baixo. Claro, para não falar o de cima e o de baixo, vamos dar os nomes corretos aí. Vamos lá? Será que você lembra? Quem é o A? Adri, o A é o de cima. Não, para. Vai lá. Esse cara que é o de cima, que é o A, o nome dele é numerador e tem um nome um pouco mais técnico que é antecessor, mas normalmente nós utilizamos esse primeiro. E o B, aquele que fica na parte de baixo, quem é ele? Ele é o denominador e o nome técnico seria consequente. Mas Adriano, vamos entender o que? Não só o que é o nome de cada um, mas o que cada um deles faz. Será que você lembra? Vai lá. Quem é o cara que pega o todo, que pega uma grandeza e divide? É o denominador. Esse é que vai dividir em partes iguais. E o numerador, que é o A, é o de cima, é o que vai pegar. Então, Adriano, o denominador divide e o numerador ele pega. Uma linguagem fácil, simples para você entender. Essa é uma das propostas do MTM. Fazer que você entenda a matemática, que é tão temida, tão assustadora, você olhar para ela e dizer, é fácil. Eu consigo entender. Se cair na minha prova de vestibular, eu vou acertar. De maneira simples, rápida e fácil. Adriano, se a razão é uma divisão, a divisão é uma fração, vamos falar um pouquinho mais agora o quê? Sobre as frações. Adri, falando um pouquinho mais de fração, quando se fala em fração, existe uma classificação para as frações. Eu não quero que você se atenha ao nome da classificação, mas já que ela existe, eu vou te mostrar. Mas muito mais entender e relembrar como é que funciona uma fração. Como assim como é que funciona uma fração? Olha só, quando eu falo de uma fração própria, o que é uma fração própria? Quando o numerador é menor que o denominador. Olha só o exemplo, 5/8. O numerador é menor que o denominador. Bateu, legal. Mas agora entenda o que é 5/8 de alguma coisa. Imagina, 5/8 de um grupo de pessoas, 5/8 de um salário, de um valor monetário. O que é 5/8 de alguma coisa? É pegar essa alguma coisa e dividir em quantas partes? Fala pra mim, você tem que participar da minha aula. Responde aí. Não sei onde é que você tá, não sei onde é que você tá vendo essa aula, mas responde. E se puder responder em voz alta, é ainda melhor. Você vai gravar ainda mais o conteúdo. Você tá louco, Adriano? Eu vou responder em voz alta aqui, vão achar que eu tô doido. Vem aí, é aula de matemática. Vem nessa doideira junto e você grava melhor o conteúdo. Vamos lá então? Se eu quero 5/8 de alguma coisa, eu vou pegar essa alguma coisa, o número de pessoas, o valor monetário, seja lá o que for, e eu vou dividir em quantas partes? 8, boa! E eu vou pegar quantas dessas 8 partes? 5. O de baixo ele divide e o de cima ele pega. Exemplo, você vai comer uma pizza bem gostosa e eu vou comer 5/8 da pizza. Primeiro que você vai passar mal, muito provável. Mas digamos que você vai comer 5/8 de uma pizza. Você vai pegar aquela pizza e vai dividir em quantas fatias? 8 fatias. E dessas 8 fatias, quantas você vai pegar? 5 que você vai pegar. E isso é 5/8 de alguma coisa. Pegou bem? Entendeu? O que é uma fração imprópria? A fração é imprópria quando agora o numerador ele é maior que o denominador, porém não múltiplo. Você já vai entender isso. Adri, se o de cima é maior que o de baixo, mas não é múltiplo, é uma fração imprópria. Por exemplo, 4/3. Agora vamos entender o que é 4/3 de alguma coisa. Você vai pegar essa alguma coisa e vai dividir em quantas partes? 3.
E vai pegar quantas? 4? Ih, Adriano, tá meio estranho isso. Se eu dividir em 3, peguei. E aí, acabou? Como é que eu vou pegar a quarta parte? Opa! Então eu vou dividir algo em 3 e vou pegar as 3. Eu vou pegar uma outra unidade, ou seja, mais um inteiro, e dividir em 3. E aí pegar uma dessas 3. Ou seja, a fração imprópria, quando eu tenho um numerador maior que o denominador, eu tenho uma parte inteira mais uma fração, que dava origem aos números mistos, que hoje nem se usa mais tanto assim. Vamos entender na prática aqui? Com a pizza, né? Sempre bom. Pega a sua pizza e divide em quantas partes? 3. Quantas você vai pegar? As 3. Eu peguei 1/3, outro terço e outro terço. Mas como eu tenho que pegar 4/3, eu vou pegar uma outra pizza, dividir novamente em 3 partes e agora eu pego apenas uma delas. Vamos lá. Quantos terços eu peguei? Conta comigo. 1, 2, 3, 4. Então eu peguei o quê? 4/3. Ou seja, 4/3 é 1 mais 1/3. Que você já viu lá na aula de operações com frações, como é que faz essa operação. E se você fizer, vai dar o 4/3. Mas Adri, se o numerador é maior que o denominador, mas é um múltiplo, por exemplo, 20/5. Isso é o que a gente chama de uma fração aparente. Por quê? Porque ela aparenta ser uma fração, mas na realidade não é. Se eu pegar 20/5, 20 dividido por 5 vai dar o quê? 4, que é um número inteiro, é uma quantidade inteira. Pegou bem? Relembrou? Então o de baixo ele divide e o de cima ele pega. E com isso já dá para fazer questão. Já dá para eu te mostrar uma baita de uma questão que pode cair num vestibular parecida de repente para você resolver. Bora lá então? Vem comigo, vamos resolver essa questão, eu e você, juntinhos. Foi lá. Numa sessão do TRE, trabalhavam 32 funcionários dando atendimento ao público. E você já sabe que se a questão é com historinha, se o texto é grande ou não, já é importante que você vai o quê? Destacando. Que você vá sublinhando aquilo que é o mais importante. Para não ficar voltando no texto a todo momento. E sim você já pega o que é mais importante e com isso você resolve. Bom, total de 32 funcionários, então esse total é obviamente importante. Olha comigo, a razão. Opa, se falou de razão, é óbvio que vai ser importante. A razão entre o número de homens e o número de mulheres. E quando fala de razão, eu falo de uma o quê? De uma divisão. Então é a divisão entre quem? Entre os homens e as mulheres daquele local, daquela sessão do TRE. E nessa ordem, essa razão nessa ordem de homens para mulheres é de 3 para 5. Beleza, peguei as informações. Mas como é que eu vou montar isso? Como é que eu vou equacionar? Calma, já vou chegar lá. Só para finalizar, é talvez meio óbvia a pergunta que a GAF vai fazer, mas vamos ver a pergunta. É correto afirmar que nessa sessão o atendimento é dado por quantos homens e quantas mulheres? Eu sei que você está com vontade de pegar e testar as alternativas, mas vai que você está numa prova discursiva. Vai que você está numa prova que não dê para testar as alternativas, porque talvez nem a alternativa tenha. Você tem que aprender a resolver. Mas eu não vou negar, essa questão em particular, testar as alternativas é uma boa opção e lá no final eu vou te mostrar como é que você faz isso depois de você entender toda a resolução. Bora resolver então? Vamos lá. Primeira coisa importante, nós destacamos, eu e você aqui, nós destacamos o quê? As partes importantes. E é com elas que nós vamos resolver. Adri, só tem uma maneira de resolver essa questão? Não, tem mais maneiras, assim como toda a matemática em geral, né? Uma mesma questão tem vários caminhos e aqui no MTM você vai ver sempre nas questões mais de um caminho para resolver, mais de uma ideia para você operar e encontrar a resposta. Vou te mostrar a primeira ideia de como resolver. Vamos lá? São, Adri, 32 funcionários, mas é um grupo dividido em homens e mulheres. Eu tenho que dar alguma letra, algum nome aí. Eu vou chamar de H o número de quê? O número de homens, é óbvio, né? Ai, Adri, deixa eu chamar de X e Y. Tá, você pode chamar do que você quiser. X, Y, A, B. Eu vou chamar de H o número de homens e, obviamente, M o número de quê? O número de mulheres. Eu vou chamar de letras óbvias. Faça isso também. Chame de letras que naturalmente você vai lembrar o que elas representam, o que elas significam. Bom, se H é o número de homens e M é o número de mulheres, e foi dito que é um total de 32 funcionários, qual é a primeira equação que eu vou encontrar? Que o número de homens, H, mais o número de mulheres, M, é igual a 32. Faz sentido? Bom, montamos a primeira equação. E quando eu tenho uma equação com duas variáveis, se eu encontrar mais uma equação com as mesmas duas variáveis, eu vou poder fazer um sisteminha para resolver.
E Adriano, onde é que está essa outra equação com as mesmas duas variáveis no restante da informação? Falou que a razão, e quando fala em razão é uma divisão. Então olha só, a razão, que é uma divisão, entre o número de homens e o número de mulheres. Se homens eu chamei de H e mulheres eu chamei de M, e a razão é de H para M, basta fazer H dividido por M. Vamos entender de novo? Vai lá. A razão entre o número de homens e o número de mulheres. Então, homens, H, razão, divisão, pelo número de mulheres, que é M. Portanto, H dividido por M. Adri, esta razão, esta divisão é de 3 para 5. Ou seja, é igual ao 3 dividido por 5. Isso quer dizer que nessa seção tem 3 homens e 5 mulheres? Não, porque não daria o total de 32. Mas a cada 3 homens tem 5 mulheres. Ok? Se eu tenho duas equações com duas variáveis, eu posso fazer o quê? Resolver um sistema nesse caso. Que eu posso fazer pelo método da substituição ou até pelo método da adição. Aí é você que escolhe. Eu, claro, nesse momento tive que escolher alguma das maneiras para resolver e nesse caso eu escolhi o quê? Eu escolhi resolver pelo método da substituição. Então, dadas as duas equações, o que eu vou fazer? Eu vou isolar em uma, jogar na outra e aí é continha até o final. Claro, não é porque é continha que você vai menosprezar. Tem que acertar a continha até o final. Bora junto comigo? Vamos lá. Eu vou isolar nessa equação o H. Para isolar o H nesta equação, eu vou multiplicar os dois lados por M. Quando eu multiplicar o lado esquerdo por M, vai cancelar o M. Quando eu multiplicar o lado direito por M, vai ficar 3 vezes M, que é 3M, nesse caso dividido por 5. Então H é igual a 3M dividido por 5. Adriano, esse H é igual a esse H? Claro que é. E se esse H é igual a esse H, no lugar deste H, eu vou colocar o quê? 3M dividido por 5. Fechou? Então tá. Substituir aquele H por 3M dividido por 5. Aí eu tenho que resolver agora o quê? Uma soma que envolve fração. Se tem uma soma que envolve fração, eu resolvo começando através de tirar o... Isso! Mínimo múltiplo comum. E detalhe, eu posso fazer um mínimo múltiplo comum só de um lado da igualdade, para daí continuar resolvendo, ou eu já posso fazer dos dois lados. Eu vou fazer um mínimo múltiplo comum dos denominadores, dos carinhas que estão na parte de baixo. E o MMC entre 5, 1 e 1 vai dar o quê? 5. E para facilitar, eu já vou fazer dos dois lados da igualdade. Você lembra como é que faz a continha? Será que lembra mesmo? Vai lá. Você vai pegar esse denominador comum, vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Boa, vem no embalo comigo, vai lá. 5 dividido por 5. 1 vezes 3M. 3M. 5 dividido por 1. 5 vezes M. 5M. 5 dividido por 1. 5 vezes 32. 5 vezes 32. Ih, o Adri não sabe resolver. É claro que eu sei. Mas para que resolver uma conta intermediária? Não fique resolvendo continhas ali no meio. Pode ser que lá no final dê para simplificar. E aí fica muito melhor. Se não der para simplificar, paciência e resolve assim. Como eu fiz o denominador comum dos dois lados da igualdade, eu poderia pegar agora e multiplicar os dois lados por 5, que vai fazer com que esse 5 vá embora. Faz sentido? E aí sobraria o quê? 3M mais 5M, que vai dar 8M. E aí fica 8M igual a 5 vezes 32. Adri, se tem um 8 multiplicando e eu quero eliminar uma multiplicação, você divide os dois lados por 8. E se eu dividir essa continha, os dois lados por 8, e olha ali, eu tenho que o quê? 32 e 8 são múltiplos de 8. E aí eu posso o quê? Simplificar. Vamos lá, simplificando 32 por 8, dividindo os dois, sobra quanto? 4. E 4 vezes 5 dá 20. Então são 20 mulheres. E aí para finalizar, Adriano, se o total é 32 e mulheres é 20, o número de homens só pode ser o quê? Igual a 12. Então a continha final, só para encerrar. São 12 homens e 20 mulheres nessa sessão do TRE, segundo todas as informações que nós tínhamos. Pegou a questão? Montei duas equações, isolei em uma, joguei na outra, fiz as contas e encontrei os dois valores. Mas tem uma outra maneira de você resolver essa mesma questão. Sério, Adriano? Tem outra maneira? Tem. Ela é até mais rápida. Olha só uma outra maneira de você resolver essa mesma questão. São as mesmas informações, obviamente é a mesma questão, só que agora eu vou começar um pouquinho diferente. Adriano, eu vou começar colocando uma variável a mais, mas as duas de antes eu vou manter. H é o número de homens, M vai ser o número de mulheres, obviamente, mas agora eu vou trabalhar com o
total. E esse total é o número de funcionários. E eu vou chamar a letra F. Então F é o nosso total de funcionários. Bom, se F é o total de funcionários, e eu sei que os funcionários são 32, eu já sei que o F é igual a 32. Uma equação meio óbvia, é um valor já determinado ali. Mas olha o que vai acontecer agora. A razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 3 para 5. E vamos lá? O que é razão? Razão é uma divisão. A divisão de homens para mulheres, ou seja, H dividido por M, é a mesma coisa que 3 dividido por 5. De novo, isso quer dizer que tem 3 homens e 5 mulheres? Não. Mas isso quer dizer que a cada 3 homens são 5 mulheres. Então vem comigo. Se a cada 3, fala comigo, se a cada 3 homens são 5 mulheres, vamos de novo. Se a cada 3 homens são 5 mulheres, num total de 8 pessoas, 3 são homens e 5 são mulheres. Se a cada grupinho de 8 pessoas, 3 são homens e 5 são mulheres, quer dizer que os homens são 3/8 e as mulheres são 5/8 desse grupo. Deu para entender? Caraca, Adriano, a gente pegou o grupo de 32 e dividiu num grupinho menor de 8. E nesse grupo de 8, 3 são homens. Se 3 de 8 são os homens são 3/8. E as mulheres são 5/8. Então quer dizer que o número de homens é o quê? Vai lá, o número de homens é 3/8 dos funcionários. Quando eu falo de alguma coisa, do valor, da tal parte, esse de, da, do é sempre uma multiplicação. 3/8 dos funcionários. 3/8 vezes o número de funcionários, que é 32. E 3/8 vezes 32, simplificando, a mesma continha de antes, é obviamente que vai dar o mesmo 12 para o número de homens. E Adriano, se num grupo de 8, 3 são homens, os outros 5 são mulheres. Então as mulheres são 5/8. Se as mulheres são 5/8 dos funcionários, 5/8 vezes o número de funcionários. E 5/8 vezes 32 vai dar o quê? 20. Meu Deus, que incrível, Adriano! São as mesmas respostas? É óbvio, é a mesma questão. Tem que dar as mesmas respostas. E aí, você gostou dessa maneira? Você achou ela mais interessante, mais rápida? Poxa, Adriano, legal, entendi. Não, achei que eu não entendi muito bem. Você entendeu o anterior? Eu já estou muito feliz com você. Eu quero que você entenda uma das formas de resolver. Pegou bem? Só para a gente fechar a questão e marcar o gabarito dela, para esse caso, então, o gabarito é a letra D, 12 homens e 20 mulheres. Mas nesse caso, você poderia ter testado as respostas? Claro. Se a cada 3 homens são 5 mulheres, se a cada 3 homens, que era a informação de antes, são 5 mulheres, Adriano, eu sei que o grupo de homens é menor que o grupo de mulheres. Então, com certeza, tem que ter menos homens que mulheres. Nesse caso, a letra A poderia ser? É claro que não. A letra B poderia ser? Também não. Nem mesmo a letra C, porque o número de homens e mulheres é o mesmo. Só poderia ser a letra D ou a letra E. E aí você poderia pegar os valores, colocar na forma de uma divisão, ir simplificando até chegar no valor que foi dado. Então não vou negar que às vezes numa questão de vestibular é mais interessante, é melhor você talvez testar as alternativas.